que a gente está falando de números, de economia, eu queria que você contasse para a gente, voltando ali um pouco numa questão crucial, que é o coronavírus, os impactos disso no mercado. O dólar foi lá na estratosfera, batendo recorde, né, Camila? Olha, com a situação... Aliás, terminamos ontem falando o seguinte, né? Ontem foi um dia mais calmo no mercado, mas dissemos, olha, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então, hoje já foi realmente um dia diferente, com as preocupações aumentando. Você passa a restringir mais a circulação de pessoas, que vai afetando a circulação de mercadorias. E com essa incerteza aumentando, você tem um sinal de que a economia mundial, especialmente a chinesa, ela vai crescer menos. Você ainda não tem segurança sobre isso. E os mercados de ações, eles caem, você tem uma queda na bolsa. E aqui no Brasil, nós já estamos acostumados com isso aqui. Quando você tem uma incerteza e os investimentos saem de algum lugar, o refúgio é o dólar. Isso bate na cotação do dólar, é o que a gente pode ver aqui nessa arte aqui, nesse telão aqui. O seguinte, vamos fazer aqui a semana que começou com 4 dólares valendo 4,18 e agora fechando a 4,28. Isso é uma alta na semana de 2,4%. Se a gente pegasse aqui o número todo de janeiro, já é uma alta de quase 7%. É uma alta muito forte para um período curto. Desde julho de 2019 até o começo de 2020, o Banco Central já torrou quase 30 bilhões de dólares das reservas internacionais do Brasil. O Banco Central do Brasil agiu após o dólar comercial bater o recorde e chegar ao valor de R$ 4,27. A moeda teve uma forte alta após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar não estar preocupado com o dólar acima dos R$ 4,20 e afirmar que, abre aspas, é bom se acostumar com o câmbio alto e juro mais baixo por um bom tempo. Fecha aspas. Para evitar essa alta, o Banco Central anunciou o leilão extra para vender a moeda norte-americana. Mais cedo, o Banco Central já havia promovido a venda à vista dos dólares. Em 2018, o Paulo Guedes já tinha avisado que faria isso caso acontecesse um ataque especulativo contra a moeda brasileira. O futuro ministro afirmou que não pretende vender 100 bilhões de dólares das reservas internacionais do país. Ele disse que essa alternativa chegou a ser mencionada numa reunião durante a campanha, mas hoje é apenas uma hipótese em caso de uma crise especulativa do câmbio. O dinheiro seria usado para abater a dívida pública. O dólar agora está 3,60. Para que eu vou vender dólar? Para derrubar a exportação? Para empurrar para baixo? Isso é num cenário de crise. O que eu estou dizendo é o seguinte, se houver uma crise especulativa, nós não temos medo nenhum. Pode vir, pode especular contra, não tem problema nenhum. Bem, quando o Bolsonaro tomou posse, o dólar estava em R$ 3,65. O Paulo Guedes torrou 30 bilhões de dólares das reservas e o dólar hoje está em R$ 4,28. A pergunta que fica é, quem está ganhando com essa oscilação do valor do dólar? Agora vamos ver qual era a proposta do Ciro quando as reservas internacionais ainda estavam em 386 bilhões de dólares. Lembrando que hoje está em 359 bilhões de dólares. O Brasil tem hoje, só para vocês verem como nosso país é saqueado, o Brasil tem hoje 386 bilhões de dólares, numa espécie de caderneta de poupança chamada reservas cambiais. Isto foi constituído da seguinte maneira, lamentavelmente, nos períodos do PT. E continua com Bolsonaro Guedes a mesma mamata. Nós fomos ao mercado financeiro brasileiro, tomamos dinheiro emprestado a 14% médio de juro ao ano, compramos dólar, e com esse dinheiro emprestado a 14% ao ano, e compramos dólar e botamos esse dólar numa espécie de caderneta de poupança aplicada a zero lá fora. É como se tu tivesse zangado porque está pobre, aí tem uma ideia genial. Vou tomar um dinheiro emprestado de um agiota ali, né? Vou comprar dólar e vou botar o dólar a zero aplicado e vou ficar devendo 14. Então pelo menos eu fico olhando aqui, eu estou rico, 14, né? Um monte de dólar guardado e a dívida comendo meu fígado aqui a 14% ao ano. Nós fizemos isso. Para que nós precisamos de 386 bilhões de dólares? Não precisa. Um país tem que ter alguma reserva, mas os padrões técnicos dizem que a gente precisa ter 1 ano e meio de importações. Isso é um padrão internacional. Se você tiver 1 ano e meio de importações em reserva, você está com o melhor padrão de segurança do mundo. Pois nós temos, se nós tivermos 200 bilhões, está sobrando quase 2 anos de importações. Então está sobrando 186 bilhões de dólares sem necessidade, com esse custo grave. Qual é a minha proposta? Tira 86 bilhões de dólares, multiplica isso por 4,2, que é a taxa, e cria um fundo soberano para reestruturar a dívida dos empresários que aderirem a um programa de investimento e emprego
em linha com a retomada do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E os 100 bilhões, que dá 420 bilhões de reais, paga a dívida, nesta proporção. Se eu pago 420 bilhões de reais, ou seja, pago quase 10% da dívida de uma tacada só, o que acontece com o preço do dinheiro, que é o juro? Despenca. E eu acabo a mamata do governo remunerar, porque eu vou consertar o fluxo, cobrando tributo sobre lucros e dividendos, fazendo progressividade do imposto sobre heranças, fazendo progressividade do imposto territorial rural, fazendo progressividade, né, no imposto no IPVA. Então eu conserto o fluxo e o estoque eu abato espetacularmente, quase um décimo dela de uma vez só, e isso promete fazer a taxa de juros brasileira vir para o padrão internacional. Aí sai da frente, meu irmão, que esse país vai arrancar para crescer, que nós vamos ter, vai faltar engenheiro em 2 anos. Estou dizendo isso porque eu conheço o Brasil. Vai faltar energia em 2 anos. Vocês verem a imprudência do nosso país. Nós não temos engenharia que suporte 2 anos de crescimento a 5% ao ano. No 3º ano falta engenheiro. No 3º ano falta energia no Brasil. Mas são doces problemas. Melhor do que o engenheiro estar hoje com a formação crítica, obrigado à humilhação de dirigir um Uber para levar 413 reais para casa.